perseguições, né? Como, por exemplo, a gente vê a vida de Abraão, que alcançou a promessa do seu filho, que havia recebido do Senhor, Jacó, Sara, José, que tinha recebido uma visão de que ele seria alguém importante, e que, apesar dos perrengues pelos quais ele passou, no final da sua vida, ele realmente foi levantado como alguém que trouxe não só salvação para o povo do Egito, mas também para toda a sua família, né? A gente vê Gideão sendo citado, Sansão, Samuel, os profetas. Então a gente vê no começo desse capítulo várias pessoas que alcançaram vitórias, que alcançaram conquistas, que foram libertos, que foram livres das perseguições e das armadilhas nas quais que se encontravam. Mas também no finalzinho, o autor fala o seguinte: olha, mas não é só isso. Existe vitória, existe a bênção de Deus sobre aquelas pessoas que têm fé, mas também, por outro lado, a partir do versículo 36 do capítulo 11, diz assim: outros, por sua vez, ou seja, eu falei para vocês de um grupo de pessoas que foram vitoriosas, que alcançaram a bênção, que alcançaram a vitória, que foram libertos. Porém, existe um outro grupo de pessoas que passaram pela prova, por escárnios, por açoites, foram algemados e ficaram em prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelas montes, pelas covas e pelos antros da terra. Todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então ele está mostrando aqui que teve pessoas que morreram, que foram cerradas ao meio, que foram perseguidas, que andaram vagando no deserto, ou seja, passaram por dificuldades de fato. Mas essas pessoas, embora obtiveram o testemunho da sua fé, ou seja, viveram pela fé que tinham nas promessas do Senhor, passaram momentos de dificuldade. Mas isso não impede o autor de Hebreus de usar essas pessoas como exemplo e motivação para que a gente permaneça firme na nossa carreira, na nossa corrida, na vida que nós estamos vivendo. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, existem pessoas que pela sua fé alcançaram muitas vitórias, mas existem pessoas também que pela fé conseguiram permanecer firme e sofrer as afrontas da vida, mas permaneceram firmes. Então vocês também podem permanecer. Muitas vezes a gente ouve falar sobre fé e acha que a fé é uma varinha mágica que vai fazer com que tudo dê certo na nossa vida. Mas a fé é aquilo que a gente usa para olhar para Jesus e saber que nele nós temos tudo aquilo que nós precisamos. As bênçãos que nós buscamos, sim, ele vai nos abençoar, vai nos livrar, vai nos trazer vitórias, vai nos trazer a bênção que nós precisamos, mas muitas vezes o que ele vai nos dar é a força para permanecer debaixo daquelas dificuldades pelas quais nós passamos. E nós, como adultos que somos testemunhas vivas de que nós passamos por lutas, não é verdade? Nós recebemos do Senhor vitórias, conquistas, o amor do Senhor, a paz que excede o entendimento, mas no nosso dia a dia a gente lida com coisas difíceis de serem lidadas e de tratar. Mas isso não nos impede de permanecermos firmes no Senhor. E o Senhor aqui, através do autor de Hebreus, está nos chamando para correr uma corrida, como ele diz lá no versículo 1. Né? Portanto, vós também, visto que temos a rodear-nos tão grande de nuvens de testemunhas, ou seja, essas pessoas todas as quais eu falei, foram vitoriosas, conquistaram, permaneceram firmes na fé. Olhando para elas, eu quero falar o seguinte para vocês: vamos nos desembaraçar de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, e vamos correr a carreira que nos está proposta com perseverança, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que a proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. O autor aqui está usando uma metáfora sobre a corrida. Uma corrida. Ele nos coloca dentro de um estádio onde tem uma multidão de pessoas que estão assistindo aquela competição acontecer. Nós somos essas pessoas que estão competindo.
E é importante a gente usar e entender o que o autor está falando quando ele usa, o que ele quer dizer quando ele usa essa metáfora de uma corrida, de uma competição. Interessante que a palavra para corrida é a palavra que é usada também para combate, para luta. Então, essa corrida que nós vamos correr na nossa vida também é uma luta, um combate, algo que a gente tem que viver no nosso dia a dia, lutando, se preparando. Uma luta não é uma coisa fácil, a gente tem que se preparar para ela. E aqui o autor fala o seguinte: vamos nos despir, vamos nos despojar de todo o peso. Imagina um corredor que vai se preparar para a largada. Ele não corre com uma jaqueta, corre? Ele não corre com paletó. Ele não corre carregando a sua pasta de trabalho. Ele deixa tudo aquilo que pode ser peso, que pode ser empecilho para ele correr, para que ele possa correr com excelência, para que ele possa ter alguma chance de vencer aquela corrida. E é isso que o autor está falando. Despojem-se de tudo aquilo que pode ser peso e também do pecado. Então, ele dá a entender aqui que existem duas coisas que podem ser peso para nós. De fato, o pecado pode ser um peso, pode ser alguma coisa que nos prende. Mas existem outras coisas que não são necessariamente um pecado, mas são coisas que nos atrapalham, que nos impedem de correr a corrida que nos está proposta. Aliás, essa corrida nos foi proposta por Jesus. E é por isso que o autor fala que a gente deve olhar para Ele. Aqui, ele está propondo para a gente que a gente tenha foco. Quando você vai fazer alguma coisa que você quer muito fazer, você se prepara para aquilo, não é verdade? A gente se prepara, a gente treina. E muitas vezes o treinamento não é alguma coisa gostosa. Quem já se preparou, quem aqui é atleta ou gosta de correr, por exemplo, sabe que começar a correr é muito difícil. Depois que você engata, aí fica mais gostoso, mais feliz, você fica mais animado. Mas sair da cama, colocar a roupa e sair para correr é muito difícil. Esse preparo, né, muitas vezes, é alguma coisa que nos impede de fato, entrar na corrida. E para que a gente possa fazer isso, a gente tem que abrir mão de todas as coisas que estão ao nosso redor, que muitas vezes não são pecado, mas que nos impedem. Que coisas são essas? Coisas que são boas em si, mas que muitas vezes se transformam em coisas que são empecilho para nós. Uma coisa boa que pode se tornar um empecilho pode ser a sua carreira, por exemplo. É bom você ter uma carreira? É ótimo. É bom você trabalhar? É necessário. Porque é através do seu trabalho que você vai conseguir o seu sustento. Mas a partir do momento que a sua carreira se torna algo que te impede de correr a carreira que o Senhor nos chamou, a partir do momento que a sua carreira te leva para longe de Jesus, a partir do momento que a tua carreira faz com que você faça coisas que manchem o testemunho de Jesus na sua vida, ela passa a ser um peso. Ela não te ajuda mais, ela te atrapalha. Muitas vezes, a nossa própria família se torna um peso. Neto, mas você está falando que família é um peso? Se ela não ocupar o lugar certo na sua vida, ela é. Muitas vezes a gente fala assim, não, primeiro a família, em primeiro lugar a família, depois vem todo o resto. Lógico que a nossa família tem que ter prioridade, mas ela não pode ocupar o lugar de Jesus. Ela não pode nos afastar do Senhor. Ela não pode ser mais importante do que a presença do Senhor. Cuidar da família não pode ser mais importante do que cuidar das coisas do Senhor. E aqui eu não estou falando necessariamente de cuidar das coisas da igreja. Estou falando de cuidar das coisas do Senhor. Se a tua família te impede de você ter tempo com Deus, você tem que abrir mão desse tempo com a sua família para gastar tempo com o Senhor. Porque se você não gastar tempo com o Senhor, você não vai ser um bom pai, uma boa mãe, um bom irmão. Isso vai atrapalhar a sua carreira, correr a sua carreira com Jesus. É óbvio que a gente sabe que tem coisas que são lícitas, mas muitas vezes essas coisas não nos convêm, como diz lá, quer ver? 1 Coríntios 6,12 diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, coisas boas que ocupam um lugar mais importante do que o Senhor são coisas que trazem peso para nós. E a gente tem que se livrar dessas coisas. Usando a metáfora de um corredor, de novo, ele deixa tudo, ele não corre com nada na mão. Não corre segurando nada, não corre vestindo nada que possa atrapalhar a sua.
E essas coisas têm que ser deixadas de lado. Se a gente quer de fato, se a gente pensa em de fato correr uma corrida de uma maneira correta e olhando para o prêmio que a gente vai receber ao cruzar a linha de chegada. Quando a gente pensa também na metáfora da corrida, a gente tem que se lembrar que um corredor, uma pessoa que é um atleta, ele tem que abrir mão de coisas que nós, pessoas normais, não temos. Quando você leva a sério a corrida, quando você leva a sério a competição, você não come tudo aquilo que você quer, não é verdade? Tem coisas que um atleta não pode comer, principalmente em épocas de treino, em épocas de preparo. Quando você um atleta sério, não é todos os lugares que você pode ir. Um atleta olímpico, por exemplo, com certeza não vai ficar embalada até 3 da manhã. Ele tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem hora para comer, tem uma refeição certa que ele tem que comer, o tipo certo de alimento. E conosco é a mesma coisa, porque senão o autor de Hebreus não estaria usando essa metáfora. Se nós queremos correr a corrida que nos foi proposta, nós precisamos nos lembrar que temos que nos preparar o tempo todo. Temos que estar com a nossa mente voltada para essa competição. Temos que ter a nossa mente voltada para essa carreira que estamos correndo. Não dá para a gente falar assim, hoje eu estou de férias. O pastor Daniel lá da sede sempre fala assim, o diabo não tira férias. Então nós não podemos tirar férias também. Nós jamais podemos tirar férias de Deus. Nós temos que estar sempre com os nossos olhos atentos às afrontas do diabo, aos levantes do inimigo contra a nossa vida, porque ele vai sim se aproveitar de qualquer tipo de brecha que você der. Se você der um pouquinho de espaço, ele vai tomar tudo. Então, nós precisamos estar sempre atentos com o tipo de vida que estamos levando, para que isso não comprometa a nossa performance como cristãos. Na medida em que nós nos preparamos, abrimos mão daquilo que muitas vezes é lícito, mas que não convém para que eu possa me fortalecer no Senhor, para correr a corrida que Ele nos chamou para correr, nós estamos nos tornando cada dia mais preparados para viver essa corrida. Então, peso, que ele está falando, é diferente de pecado. O pecado é óbvio. O pecado nos afasta do Senhor. O pecado, a palavra de Deus diz que nós somos separados de Deus por causa do nosso pecado. Então não tem como a gente correr a corrida que o Senhor nos chamou para correr se nós permanecemos em pecado. A gente precisa se lembrar dos mandamentos do Senhor e nos comprometer com Ele de viver uma vida que seja separada para que essa corrida possa ser corrida da maneira correta. Também o autor fala sobre a gente correr essa corrida com perseverança. Perseverança significa permanecer fazendo aquilo que a gente está fazendo. Permanecer fazendo aquilo que é certo. Como eu falei, não é uma atitude de um dia. O atleta está sempre, constantemente focado na sua competição. E, portanto, ele muitas vezes vai abrir mão de coisas que são lícitas para que ele possa estar bem preparado. Perseverar significa não olhar para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Por isso que o autor fala para a gente olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Quem está correndo, quem corre, sabe que não dá para correr bem se você corre olhando para o chão. Você tem que olhar para frente, para o lugar para onde você está indo. Você tem que olhar para o alvo. E é isso que a gente vê quando lê lá em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14, diz assim: irmãos, é Paulo falando, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sabe, prosseguir é correr com muito empenho, é correr com gana, é correr com vontade de chegar, é procurar desesperadamente, é ir atrás, é colocar todas as suas energias naquela corrida. Naquele momento. Prosseguir significa não tirar os olhos, continuar caminhando. Mas nos lembrando que a nossa corrida não é uma corrida de 50 metros ou 100 metros, é uma maratona. Então, a gente tem que permanecer. Medir os nossos recursos para saber que a gente tem muita lenha para queimar.
E por isso a gente precisa medir esses recursos que nós temos, a nossa energia, a nossa força, aquilo do que a gente se alimenta para permanecer firme e forte para conseguir chegar até a linha final. O autor de Hebreus fala para a gente olhar para Jesus. Isso significa que a gente não pode tirar os olhos dele. Olhar firmemente significa que é deixar todas as outras coisas de lado e continuar olhando para ele. Eu me lembro que quando Pedro viu Jesus andando sobre o mar, ele fala: Jesus, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. E Jesus fala: vem, pode vir. E aí Pedro sai do barco, começa a andar. E aí o texto diz que ele, olhando para as ondas e para a tempestade, ele teve medo. E por causa disso ele começou a afundar. E o texto diz que Jesus estende a mão e salva e segura. Isso quer dizer que Jesus estava do lado de Pedro, estava muito pertinho. Mas porque ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. A gente, nessa corrida, não pode tirar os olhos de Jesus. Olhar para ele é que vai garantir que a gente permaneça firme. É olhar para ele que vai garantir que a gente olhe para as suas promessas, veja as suas promessas e veja, não só isso, mas a recompensa que ele tem para aqueles que cruzarem a linha final. Muitas vezes a gente nessa corrida começa a olhar para o lado. E olhar para o lado pode ser olhar para as pessoas que estão torcendo pela gente. Muito bem, vai firme, continua. Isso nos distrai. Na medida que você olha para quem falando, vai firme, você tira os olhos de Jesus. Muitas vezes olhar para o lado também significa olhar para aquelas pessoas que falam assim: você não vai conseguir não, isso aí está longe, está muito fraco, está muito devagar. Já está desse jeito, com a língua de fora? Não vai dar conta não. Por isso que a gente precisa colocar os nossos olhos em Jesus, não tirar os olhos dele. Porque se a gente olha para o lado, a gente vai se distrair. A gente vai começar a olhar para as nossas fraquezas, para as nossas incapacidades, para as dificuldades, que tem de fato, a gente sabe disso. Tem lutas, tem obstáculos. E quando ele fala sobre tirar todo o peso, é literalmente tirar as coisas que nos atrapalham. Se tem uma pedra no caminho, é tirar. Se tem uma barreira no caminho, é tirar. O peso que está sobre nós, tirar aquilo que nos impede. E olhar para Jesus, porque olhando para ele a gente vai ser fortalecido. O capítulo 11 mostra uma série de pessoas que venceram, que foram vitoriosas por causa da sua fé. Mas no capítulo 12 ele fala assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Essa fé que vocês viram no capítulo 11, foi Jesus quem criou e quem colocou em vocês. E é Ele quem vai capacitar vocês a chegar até o final. Então essas pessoas são exemplo, mas a gente tem que olhar para Jesus. Porque Ele é o vitorioso. Ele é aquele que foi capaz de vencer a morte e vencer toda a humilhação pela qual ele passou, por nossa causa, e receber de Deus a posição de estar sentado à direita dele. Lugar que nós estamos com Jesus, segundo Efésios. Efésios diz que nós estamos assentados nas regiões celestes em Cristo. Estamos com ele, no mesmo lugar, com o mesmo poder, com a mesma autoridade que tem Jesus, ele nos conferiu. É por isso que eu tenho que olhar para ele, porque se eu olhar para mim, eu vou falar assim: eu não vou dar conta. Essa corrida está muito comprida. O sol está muito forte. Essa subida está muito, muito grande, eu não vou dar conta. Mas quando eu olho para Jesus e vejo que ele não só conseguiu, mas também está comigo, me ajudando a caminhar, eu posso renovar as minhas forças e lembrar que é ele que vai me levar até o final. Como disse, Jesus é o consumador da fé. Filipenses 1,6 diz assim: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Você acha que está difícil? Você acha que você não vai dar conta? Você precisa olhar para Jesus e para as suas promessas. Nós precisamos nos lembrar daquilo que o Senhor falou que iria fazer na nossa vida. E enxergar como Paulo estava enxergando ao escrever para os Filipenses, que ele estava completamente certo de que Jesus, que começou a boa obra em cada um de nós, foi Jesus que começou a obra. Foi Ele que nos propôs essa carreira, essa corrida. Foi Ele que nos chamou para caminhar com Ele. É Ele que vai nos ajudar e vai completar a sua obra até o dia final.
O autor de Hebreus também mostra que essa carreira deve ser corrida olhando para a medalha, o troféu que nós vamos receber, pela promessa que foi feita a Jesus e que, por consequência, está feita para nós também. O versículo 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ou seja, existia um prêmio. Jesus havia recebido uma proposta de receber uma alegria incomparável por fazer a sua obra. Por causa da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Versículo 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Sabe, o prêmio que Jesus recebeu foi conferido a nós também. E é por causa dessa posição que nós teremos em Jesus e temos em Jesus hoje, é que nós somos chamados a continuar correndo, a correr essa maratona, essa corrida. Não é fácil, não é simples, tem obstáculos, mas o Senhor é quem nos capacita e nos leva a correr essa corrida. Ela está colocada diante de nós. Você não precisa decidir se vai correr ou não. Ela está colocada para nós. Você não precisa descobrir qual é a corrida que você vai correr. A corrida que nós temos que correr é andar segundo o caminho de Jesus. É fazer a sua vontade. É proclamar o seu reino. É fazer as pessoas conhecerem o amor de Jesus. Filipenses 4,13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso vencer, eu posso chegar até o final. E isso não é uma frase ufanista, tá, gente? Do tipo, não, vai dar tudo certo para mim. Eu posso todas essas coisas, eu posso passar por dificuldades, eu posso passar por perrengues, eu posso passar por lutas, porque eu sei que o Senhor me fortalece para vencer todas elas. Tudo aquilo que eu preciso para completar a corrida já me foi dado em Jesus. Ele já proveu tudo aquilo que eu preciso. Eu tenho que olhar para Ele, não posso tirar os olhos do Senhor. E lembrar daquilo que Ele prometeu para nós. Porque senão, se a gente tirar os olhos do Senhor, a gente vai desanimar, vai enfraquecer. O nosso combustível está em olhar para o Senhor. Nosso combustível não está em fazer a coisa certa simplesmente. Não está na nossa capacidade de sermos bonzinhos. Nosso combustível, a nossa força vem do fato de eu olhar para Jesus, saber que é Ele quem me dirige, me abençoa, me capacita, me leva até o final dessa corrida. Essa carta foi escrita para encorajar aquelas pessoas, porque estavam passando por lutas, porque estavam passando por perseguições. E talvez não exista um momento mais adequado do que o que a gente está vivendo para olhar para essa carta e sermos renovados, encorajados. Porque nós passamos também por momentos de lutas, de aflição, como temos vivido, mas a gente não pode tirar o foco de Jesus. A gente não pode olhar para os torcedores simplesmente. Não posso olhar para o quanto falta dessa corrida. Eu tenho que olhar para Jesus, porque é Ele quem me atrai até Ele. É Ele quem me faz chegar até a linha final. E Ele tem uma medalha, uma coroa guardada para nós. Como diz Paulo, não uma coroa corruptível, mas sim uma coroa eterna. Vale lembrar que naquela época, as pessoas que competiam, no final da corrida, recebiam uma coroa, que era uma coroa de louro. E esse louro se desfaz. Com o tempo ele apodrece, vira pó. Mas a coroa que nos está proposta é uma coroa eterna, de glória, que nós vamos, na eternidade, poder entregar aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, foi o Senhor que conquistou isso para mim. Eu simplesmente te obedeci. Eu não tinha forças em mim mesmo. Então, a gente olha para essa posição que vamos alcançar em Jesus. Isso que nos fortalece a continuar caminhando. Sabe, tem lutas mesmo, tem dificuldades mesmo, tem perseguições mesmo, tem impedimentos, tem peso, mas de todas essas coisas o Senhor nos livra. De todas essas coisas, Ele está falando assim: corramos essa carreira que nos está proposta.
Vamos nos desvencilhar de todo peso, de todo pecado, tudo aquilo que impede a gente de caminhar na direção que o Jesus nos chamou para caminhar. A vida com Ele é mais importante. A vida com Jesus vale muito mais a pena. Talvez eu já tenha dito aqui para você, se a nossa alegria está baseada naquilo que eu conquisto, isso vai passar. Meu emprego vai passar, a minha saúde vai passar, meu dinheiro vai passar, minha família vai passar. Mas a minha posição em Jesus, aquilo que Ele conquistou para mim, é eterno. E muitas vezes a gente está vivendo por aquilo que é temporário, gente. A gente se importa, a gente se alegra, ou pior, a gente se entristece com algo que é temporário. A gente sofre a perda de alguma coisa que estava na nossa mão e não está mais. Quando, na verdade, a gente tinha que olhar para a realidade da eternidade e se lembrar que na eternidade eu vou continuar na presença do Senhor com tudo aquilo que Ele reservou para mim. Essa coroa, esse lugar especial que Ele disse que iria preparar para cada um de nós. Eu tenho um lugar em Jesus preparado para mim. E é isso que tem que me dar forças, que tem que me fazer levantar todos os dias, crendo no poder do Senhor, crendo na alegria que o Senhor tem para a nossa vida. Que os seus livramentos para nós são poderosos. Que a bênção do Senhor sobre a nossa vida vai transformar a nossa vida e vai transformar as pessoas que estão ao nosso redor. Que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Que o Senhor tem promessas e que para cada uma das suas promessas Ele tem o sim e o amém para a nossa vida. Cabe a nós decidir, eu vou correr com peso ou sem peso? Eu vou abrir mão daquilo que muitas vezes me impede de correr a corrida que o Senhor me chamou para correr? Ou vou tentar correr com a língua de fora porque está muito pesado? Eu vou me preparar da maneira correta, como um atleta que subjuga o seu corpo, como diz o apóstolo Paulo? Que subjuga o seu corpo, que abre mão de prazeres momentâneos para alcançar alguma coisa muito superior. O Senhor não quer que a gente simplesmente viva uma vida triste e despida de alegrias e de prazeres, não. O Senhor tem o melhor para a nossa vida, mas Ele quer que a gente viva com os olhos na eternidade, olhos nele, firmados no Senhor, porque isso vai fazer toda a diferença na maneira como a gente vai correr essa vida. E seremos vitoriosos, vamos chegar até o final e receberemos do Senhor a coroa de glória, a coroa que não se decompõe e não passa, em nome de Jesus, amém?